Olá, meu nome é Natiane, tenho 23 anos, sou vocacionada da comunidade Novo Ardor, estou há 2 anos aqui na Missão Brasília, na Missão Além Fronteiras. Então, eu estou aqui hoje para nós rezarmos mais um dia da meditação da novena de São José. Estamos aí no 5º dia. Então, para melhor refletirmos, vamos falar da coragem criativa de São José. Como que é essa coragem criativa? Trazendo aqui para nós, né, para o nosso tempo de hoje, né? Ela é manifestada a partir das nossas dificuldades, onde a gente encontra a coragem criativa é a partir das nossas dificuldades, né? A partir das nossas tribulações diárias. Existem 2 formas distintas de enfrentarmos essas dificuldades. Uma delas, ou a gente abandona, ou a gente tenta de alguma forma vencer. São José vem nos ensinar muito sobre a coragem criativa. Quando a gente se esforça, né, quando a gente procura algo, né, para a gente vencer essas nossas dificuldades, de fato a gente já está, digamos que, enfrentando mesmo, né, essas batalhas, né? E como diz lá no início, enquanto a gente está nas nossas dificuldades, é onde a gente encontra força, é onde a gente encontra a coragem criativa que São José teve. Então, de que maneira São José pode nos ensinar? De diversas formas, São José poderia ter desistido da missão dele, porque não era uma missão fácil, a de São José. Imagina quando ele estava lá, quando o menino Jesus estava sendo perseguido, né? E tinha dia que São José tinha que ir para um canto, o anjo mandava São José para outro canto, outro dia. Então imagina como estava a cabeça desse homem, né? Então, e de diversas formas ele usou sua criatividade, né? Ele usou da sua coragem, da sua valentia para enfrentar todas essas dificuldades. E ainda falando dessa coragem criativa, né? Eu gostaria de ler um pedacinho do texto, um pedacinho da carta do Papa Francisco, que ele vai dizer o seguinte: com efeito, perante uma dificuldade, pode-se estacar e abandonar o campo, ou tentá-la vencer, de algum modo. Às vezes são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós os recursos que nem pensávamos ter. Então, aquilo que eu falava lá no início, né, quando eu comecei, a partir dessas dificuldades é onde a gente encontra essa coragem criativa. Ou seja, em meio a uma grande tribulação, né? Eu gostaria de trazer aqui um pouco para a minha realidade, né? Assim, dar um pequeno testemunho da minha realidade. Diante de muitas coisas da minha vida, eu enfrentei muitas dificuldades, né? E de alguma forma eu não conseguia passar por elas, porque de fato eu não conseguia, não tinha de concreto ainda essa parte esse entendimento da coragem criativa. Eu queria destacar, né? Mais uma vez, São José. São José entra na história mais uma vez, né? Então, diante da missão que foi confiada a São José, né? De cuidar do Filho de Deus, cuidar de Nossa Senhora. Ele usou de sua criatividade, né? Ele usou da sua coragem criativa, né? Em meio a tantas dificuldades que pôde ter acontecido naquela época, naquele tempo, né? Ele pôde provar dessa providência também de Deus. Então, São José, com a sua missão, né? Na sua missão de cuidar de Nossa Senhora, na sua missão de cuidar do Filho de Deus, ele usou da sua coragem criativa. Então, lá em Lucas, capítulo 2, versículos 6 a 7, vai dizer o seguinte: estando eles ali, completaram-se os dias dela, e deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o no presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então o evangelista aqui não vai dizer, né, com clareza. Então a gente pode imaginar que naquela época a dificuldade que José deve ter enfrentado, né?
de ter procurado um emprego, de ter procurado alguma coisa, né? Para de fato suprir as necessidades que o Filho de Deus estava precisando naquele momento, que Nossa Senhora estava precisando naquele momento, para de fato o crescimento de Jesus, né, ali, para o cuidado do crescimento. A gente sabe que hoje em dia, né, um casal precisa de todo esse cuidado, né, com a sua família, com seus filhos. Então imagina como São José se manteve diante daquele momento. Então ele usou da sua criatividade, né? Ele usou da sua coragem para ir em busca dessas coisas, para, de fato, suprir as necessidades de sua família. Queria destacar mais um pedacinho da Carta Apostólica do Papa, né? Que vai dizer o seguinte: se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar, encontrar. Então, Deus confia em nós. Deus confia na nossa criatividade, né? Deus confia que podemos realizar grandes coisas. Não é uma dificuldade que vai ditar a nossa vida, né? Então, São José está aí para nos ensinar sobre essa criatividade. Então, o quanto São José passou, né? O quantas dificuldades São José passou. E como eu falava, ele poderia ter desistido mesmo de sua missão. Porque não foi uma missão fácil, de fato. Então, muitas vezes a gente se encontra em situações difíceis mesmo. Que a gente quer chutar o balde mesmo, né? Mas aí, a gente precisa pensar, né? E usar da nossa criatividade, usar da nossa coragem criativa, assim como São José usou, para crescermos na fé. Então, que possamos confiar cada vez mais, né, nessa coragem criativa, nessa providência que Deus vem usar de São José para cada um de nós. Que São José possa ser esse modelo mesmo de providência, de criatividade, de coragem para cada um de nós. Então, que possamos aprender cada vez mais, a cada dia, com São José, esse modelo de coragem criativa, né? Esse homem tão provedor, que foi um homem forte e ousado, que cuidou muito bem da Sagrada Família. Então, possamos pedir para que São José possa interceder por cada um de nós, que ele possa estar conosco durante todos esses dias, nos trazendo essa coragem, né? E essa força. Então, que São José rogue por nós, que São José interceda por nós, em nossas fraquezas, em nossas fragilidades. Então, para encerrarmos, eu convido a todos a comentar, colocar seu comentáriozinho aí no final desse vídeo e compartilhar com quem você deseja ser tocado pela essa meditação, ser tocado por São José também, né? Então, um grande abraço, fiquem com Deus.